Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa do ano de 2020. A gente inicia com a frase de Nelson Mandela: sempre parece impossível até que seja feito. E o convidado de hoje é mais do que especial. Wagner Moura, fundador e presidente da Fraternidade Sem Fronteiras. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Eu sou porque nós somos. Mantra da Fraternidade Sem Fronteiras, e a gente conversa com ele, que já está aqui no estúdio conosco, Wagner Moura. Seja muitíssimo bem-vindo aqui no Esferas da Vida. Para a gente é uma alegria, é uma honra, é muito bom recebê-lo no primeiro programa de 2020, um super projeto como Fraternidade Sem Fronteiras, que tenho certeza que vai gerar uma grande esperança aí nos corações dos nossos telespectadores. Eu que agradeço o carinho do convite, a oportunidade que a gente tem de poder falar sobre fraternidade, né? Sobre a importância da atitude humana diante o ser humano, né? Então vai ser uma honra poder estar conversando aqui com vocês. E a gente começa a nossa entrevista com um vídeo que a gente vai colocar para vocês aí de casa, para quem não conhece a Fraternidade Sem Fronteiras, para começar a conhecer e a sentir o que é este projeto. Dez anos de Fraternidade Sem Fronteiras. Da primeira viagem à África aos dias de hoje, o chamado de um coração e a união de milhares de pessoas. No berço da humanidade, a união para vencer a fome, levar a água para a África e aprender a ser feliz. No Brasil, pátria de amor, a fraternidade nas asas da esperança abraça causas e leva mais longe a mensagem. Sem fronteiras, o sonho de um mundo melhor une nações, religiões, culturas. Sem fronteiras, irmão com irmão, todos dando as mãos. Incontáveis ações, aprendizados, realizações. E a profunda gratidão por estarmos em movimento, educando o sentimento, transformando-se para transformar. Fraternidade, Ubuntu, a humanidade de uma nova era, a certeza de que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Fraternidade Sem Fronteiras, 10 anos. Eu sou, porque nós somos. Olha, realmente é um projeto que já tem 10 anos, fez agora no finalzinho do ano de 2019, 10 anos de Fraternidade Sem Fronteira, e a gente assiste os filmes, tem vários filmes no site, né, da Fraternidade, e esse que mostra todo o trabalho em vários lugares. Wagner, realmente hoje, né, depois de 10 anos, quando você assiste este filme, o que passa na sua cabeça? Então, a Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras foi um chamado do coração, né? Que, bom, se a gente está num programa espírita,
a gente pode falar, até porque a organização ela não tem fronteiras religiosas, ela nasceu com o espírito de além das fronteiras religiosas, política ou de nacionalidade. Mas eu sou espírita e a minha base foi do conhecimento e da vivência espírita. Interessante que quando um irmão meu me convida para abrir uma empresa há 10, 11 anos atrás, e ele diz assim, mano, vamos abrir uma empresa. E eu era funcionário de 10, porque eu era representante de 10 outras empresas. Quando ele falou aquilo, eu vi uma linha do tempo. Uma linha do tempo. E nessa linha do tempo eu vi muitas coisas em fração de segundos. E uma dessas coisas é que a fraternidade estaria na base do movimento espírita e tinha milhares de crianças sendo amparadas, havia um portal. E eu tive a certeza naquele momento, eu disse, mano, ok, vamos abrir empresa. Depois de um tempo, eu estava migrando então dessas minhas representadas e começando a trabalhar nesta empresa, e depois eu tirei meu primeiro Prolabor, eu compro minha primeira passagem e vou para a África, e ali começa o trabalho humanitário da Fraternidade Sem Fronteiras. Então sim, daquele momento então que eu tive aquela visão... Você teve uma visão? Sim, eu tive uma visão. Eu não sei nem dizer exatamente como foi, eu só sei que depois de passados depois de ter 9, 10 anos desse momento, eu recebo, através de um contato com o Divaldo Franco, ele diz, olha, a Joana de Anjos está aqui do meu lado afirmando que você firmou um contrato no mundo espiritual, comprometendo-se à execução desse trabalho. Então aquela visão, lá atrás, aquele momento eu não sabia exatamente o que era, mas eu tinha uma visão e eu tinha certeza que aquele era um caminho que eu tinha que trabalhar muito forte. Era o seu planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório. A minha visão, eu vi naquele momento, e vi inclusive que a base estaria no movimento espírita. Hoje eu vim entender por quê. Porque como você disse, realmente em 10 anos, o trabalho cresceu de forma extraordinária, impactando milhares e milhares de crianças, órfãs, vulneráveis, idosos, enfim, mas também impactando um grande número de pessoas do outro lado, né, que se compadeceram através da compaixão, e daí desse grande movimento, que são milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que se comoveram através da compaixão e que gerou esse espírito, então, de fraternidade. Então, nesses 10 anos, sim, que completou, no dia 15 de novembro do ano passado, é uma satisfação e uma gratidão realmente a Deus e à espiritualidade por ter nos dado a oportunidade de servir nessa causa e de estarmos, né, sendo secundados pela espiritualidade superior, no sentido de que possamos materializar aquilo que foi programado, planejado, né? A gente sabe que um planejamento desse não é de uma pessoa, são de milhares de pessoas. Somos todos responsáveis. Somos todos responsáveis. Que realmente, todos realmente são milhares de pessoas. A gente tem um apadrinhamento que eu acho fantástico. Eu acho fantástico, porque não existe um apoiador, 2 apoiadores, não, existem milhares de pessoas que eu gosto de chamar de são as abelhinhas, né? Cada um produzindo seu néctar de fraternidade, contribuindo nessa colmeia de amor, isso que é fantástico, né? Cada um fazendo um pouquinho dentro das suas possibilidades e fazendo um grande movimento, e é possível, a gente vê que é possível de se construir a partir da força do um, né? A força do um, cada um fazendo aquilo, o teu melhor dentro das suas possibilidades, né? O teu
pouco, como diz o ditado, o pouco com Deus é muito. Esse pouco é sagrado. Não existe pouco para Deus. Não Com existe certeza. pouco para a espiritualidade. E na junção desses valores, desse movimento, nasce então todo esse movimento de fraternidade sem fronteiras. E como que foi agora, para a gente começar, começar pelo começo? Claro que você falou que teve essa visão, abriu uma empresa com um amigo, né, que te chamou para o primeiro irmão. Prolabore, um irmão, conseguiu ir para a África a primeira vez que você foi para a África, você já tinha esse objetivo interno de construir algo lá. Então, Já isso, era uma impressão que era lá mesmo, você já tinha isso esse planejamento, como diz, desenhado. olha só, quando que começou tudo isso? Em 1984, 85, morreu quase 1 milhão de crianças na Etiópia. Na época teve o We Are The World, né? Então todo mundo viu imagens de milhares de crianças morrendo à fome. Eu, muito criança, eu vi essa reportagem e nunca mais essa reportagem saiu da minha cabeça. Eu fiquei impactado com aquilo. Entendi. Eu sempre sonhava, sempre vinha, mesmo jovem, vinha a ideia de África. Mas até então não tinha muito significado. Mas sempre vinha, nunca mais me saiu da cabeça. O meu primeiro contato, eu tinha essa busca, aquela busca interior, aquela dor, Você tinha um vazio? aquele vazio, sim, que eu queria encontrar algo, eu precisava encontrar algo, né? Que eu não sabia o que era. Geralmente é assim, né? Esses vazios a gente não sabe o que fazer, né? O que é, né? Mas era uma busca, era uma dor. E naquele momento, o interessante, nesses momentos, eu me via. É a única visão que eu tinha. No mundo espiritual, se é um programa, então a gente pode estar falando, né? Sim, por favor, Que as pessoas vontade. entendem o que a gente está falando. Eu me via no mundo espiritual ajoelhado diante de uma senhora, né? E foi justamente esse foi o contrato que a Joana de Ângeles... Mas que delícia receber um recado da Joana da de Joana, Ângeles. né? Não é? Que coisa boa. Então, e naquele momento eu me vi, né? É a única visão que eu tive, foi tão forte, que ficou gravado em mim. Sim. Que eu digo assim, ó, eu não tinha outro caminho, esse era o único caminho para eu continuar, né, na trilha, continuar vivo energeticamente, porque eu concentrei acho que todas as minhas forças naquele momento de tamanha fé. Eu tive uma fé e uma força muito grande e eu assumi esse compromisso. Agora, então eu entendi que era esse contrato, né, espiritual. Muito bem. Então, depois de 84, então, que eu tenho esse impacto, né, eu vou encontrar, então, já na juventude, Chico Xavier, na televisão. Então eu vi um programa do Chico Xavier na televisão, onde tinha milhares de pessoas e falavam que aquele homem dedicava a vida dele à caridade. Quando eu assisti aquilo, imediatamente eu me identifiquei. Você se sentiu tocado novamente. Sim, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. No outro dia, eu acordo e vou buscar um centro espírita, porque até então o centro espírita para mim era um centro de mesa, né? Branca. Sim. E eu fui buscar então o centro espírita, já que espiritismo era caridade, era o Chico Xavier, que era minha, né? Então, a minha inspiração naquele momento. Grande referência até hoje. Grande referência até hoje. E aí eu fui atrás de um centro espírita e ali eu ouço uma palestra, vou conversar com um palestrante, ele fala, vem aqui num domingo que tem jovens. E esses jovens, quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado. Porque eles acordavam de madrugada, tipo 5 horas, 6 horas da manhã, num domingo, para ir fazer arrecadação no Ceasa, né, que é onde tem muitos legumes, e ali sobravam alguns legumes, e ali, pronto, a gente ia fazer arrecadação e ia para a favela, né, servia sopa. Olha. E distribuía sacolão com os jovens.
Então eu estava em casa. Eu encontrei a minha turma ali, né? Você sentiu parte de um todo. Imediatamente. A partir de então... Você era de Minas, então? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A partir de então eu começo a participar de trabalhos sociais espíritas na periferia de Campo Grande, ajudando a fundar pequenos núcleos de trabalho naquela região. Então a partir daí, então foi meu primeiro trabalho humanitário. E a partir daí eu gosto de falar da importância do espiritismo para mim, para minha base. Então hoje, depois de passado tanto tempo, tantos desafios que a gente tem passado hoje, a base do conhecimento, aqueles momentos que a gente estava estudando as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, quanta base não dá para a gente, né? Moral, intelectual, emocional, né? Para que pudéssemos hoje poder superar, né, tantos desafios, né, de uma obra como essa. Então o Espiritismo para mim sempre esteve na base, e como organização cresce muito, né, nesses 10 anos que eu estava dizendo, cresceu muito, era necessário que mantivesse os valores fundamentais, né, e esses valores, alguns pilares, né, da fraternidade, foram de pessoas que também refletiram, que também estudaram, para que pudesse ajudar nessa organização, né? Porque essa força moral, essa força moral, né? Porque qualquer organização religiosa trabalha a questão moral, né? Então é necessário, nós não temos nenhuma fronteira religiosa, como eu disse no início, mas um dos pilares da organização é a espiritualidade. Então eu acredito que a religião, ela vem no sentido de nos espiritualizar, né? Alguns conseguem se espiritualizar com o espiritismo, outros não. Alguns conseguem se espiritualizar dentro da igreja evangélica, da católica, do budismo, conseguem se encontrar e se espiritualizar ali. Mas ela é uma ferramenta para a nossa espiritualização, né? Com certeza, com certeza. A gente tem o nosso momento Chico Xavier. A gente vai para o nosso momento Chico Xavier, que também é uma mensagem linda de caridade, que tem tudo a ver com o nosso primeiro programa aqui. E a gente já volta com mais Esferas da Vida. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Das esferas
De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente entrevista Wagner Moura, fundador e presidente da Fraternidade Sem Fronteiras. Mas aqui no segundo bloco a gente sempre dá uma dica de leitura, viu, Wagner? A gente fala da Revista Internacional de Espiritismo e do jornal O Clarim, que é para você que quer se aprofundar nos ensinamentos espíritas, a visão, né, à luz do espiritismo. Nós sempre recomendamos a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim. E a editora O Clarim acabou de lançar um livro chamado Umbral. Olha, é um livro interessantíssimo e mais interessante ainda que é psicografado e é pelo espírito Caibar Schutel. É isso mesmo, é pelo Caibar Schutel. Então você que ainda não leu, não perca essa oportunidade. E a gente volta aqui com a nossa entrevista com Wagner Moura, que a gente já está preenchidos aí de esperança, porque eu falo que conhecer um projeto como, né, a Fraternidade Sem Fronteiras anima, traz aquele bom ânimo que Jesus fala, que a gente vê que é possível. A gente reclama, porque o governo não faz, porque o governo... Parece que a gente sempre terceiriza talvez algo que nós podemos fazer, não é, Wagner? Exatamente. Isso a gente tem vivenciado e é um ponto muito importante, eu acho, para todos nós. A fraternidade é um dos movimentos que nos mostra a força do coletivo. Que nós não precisamos. Quem vai salvar realmente o mundo não são os políticos, e às vezes não é a religião, é o ser humano, é cada um, é cada pessoa, né, fazendo o seu melhor. A gente gosta muito daquela frase de Mahatma Gandhi: seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, quando cada um de nós entendermos isso e começarmos a fazer aquilo que a gente quer ver de bom no mundo, o mundo vai ser melhor. E aí não precisa da interferência exterior. Então eu preciso aproveitar, buscar tudo que eu tenho de bom dentro das crenças, todo tipo de crença, né? Religiosa, política, tudo é bom. Tudo é muito, muito bom. Não existe nenhuma filosofia dessa que é negativa. Todas elas são positivas. O que a gente não faz é praticá-la, né? A gente já está aí com o Evangelho do Cristo, né? Há mais de 2.000 anos. E é a conduta, né? É o direcionamento para a nossa vida, né? Então, é óbvio, a gente esquece do óbvio. O Chico Xavier falava muito sobre o óbvio, né? Às vezes a gente vive fora do óbvio na Terra. Então, o óbvio o que é? Um dos exemplos que a gente costuma refletir do próprio Evangelho, tem uma parte do Evangelho que fala, olha, quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, careci de teto, me hospedaste, enfim, eu estava necessitado e me amparaste. E aí a pergunta, Senhor, mas quando te vimos nessas condições e te assistimos? E a resposta, todas as vezes que fizestes isso ao mais pequenino dos meus irmãos, é a mim que fazes, né? Então, está muito claro a presença. Claro. E às vezes a pessoa quer a paz, nós queremos a paz, nós queremos nos encontrar com o Cristo, né? Com Deus. E onde que você vai se encontrar com Cristo e com Deus, né? Todas as vezes que você fizer algo de bom àqueles que mais está precisando, seja dentro da sua família, né? Seja no seu quarteirão, alguém está precisando de mim. Eu posso ser útil na vida de um ser humano que está precisando muito. Todas as vezes que eu faço isso, eu me sinto bem. Eu me sinto em paz. E por que eu me sinto bem? E por que eu me sinto paz? É porque eu encontro a minha essência. A minha essência é boa. E toda vez que eu pratico essa bondade, essa fraternidade, eu me sinto bem. E eu encontro esse bem, esse Cristo, esse Jesus, Deus, está justamente nesta ação. Às vezes eu quero encontrar no exterior, mas ela está dentro do meu coração, no exercício verdadeiro do sentimento de fraternidade, de amor.
Então é algo tão extraordinário que quando realmente, e Emmanuel fala isso, quando nós descobrirmos como é bom fazer o bem, a gente vai acabar fazendo o bem até mesmo por egoísmo, né? Então, assim... Vai ser receita de médico vai ser, fazer caridade. Vai ser receita. Se você desestressar, já está sendo, você vai... né? Não é? Você vai fazer caridade uma vez por semana, daqui um mês volta para ver se deu algum resultado. Não é, Wagner? Nós fomos criados, né, para sermos bons. A gente estuda sobre isso, a gente reflete sobre isso. Nós temos a consciência divina, nós precisamos acessá-la, é isso? Exatamente. Quando você... A gente leva mais de 20 caravanas, quase 500 pessoas por ano nos nossos projetos na África. E é muito interessante que às vezes o caravaneiro ele tem que pagar a sua passagem, às vezes planeja mais de ano, porque é caro uma passagem. Claro. E ele faz campanhas, sabe? Campanhas para poder levar doações, algum tipo de ajuda. E quando ele chega, ele vai com tanto carinho, com tanto amor, levando a sua bandeja de doação, acontece algo extraordinário. Ele percebe que no que ele está levando a sua bandeja de doação, tem um banquete esperando ele. É assim. Então essa lei de Deus, esse Deus que a gente não sabe o que é, ele está imerso nesses processos de amor. Então todos os caravaneiros que vão com essa vontade verdadeira, ele volta muito mais impactado. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um amigo nosso morando numa das grandes capitais do mundo, né? E ele entrando dentro de uma aldeia, porque geralmente no final de uma caravana, a gente sempre passa nas aldeias, naquelas casinhas de pau a pique, visitando a comunidade, né? No exercício de fraternidade. E ele então entrando dentro de uma daquelas casas, ele encontrou uma senhora, uma avó, com 6 crianças. E eram os netos, e os pais tinham morrido pelo HIV ou pela malária. E ele foi recebido muito bem, né? E naquela casa tinha apenas uma panela, né? E as crianças e a avó deitavam ali no chão, né? Na palha, tinha uma palha, né? Uma esteira, eles dormiam ali. E ele saindo daquela casa, quando estava na frente da casa, ele parando, refletindo, disse assim: eu estou muito impactado, porque eu moro numa das cidades mais belas do mundo, eu tenho, o meu carro é muito bom, eu ganho tantos mil dólares, eu tenho uma família maravilhosa, mas eu não sou tão feliz como eles. Como que eles são mais felizes do que eu? Aquilo impactou muito, porque ele via, na verdade, que aquelas pessoas eram muito felizes, na essência. Então ele começou a refletir, e isso é um ponto muito importante. Muitas vezes nós achamos que ser feliz é ter coisas. A gente já está começando a entender que não é isso. Então você viver uma simplicidade, você viver no espírito de humildade, o espírito de coletividade te dá uma leveza. Eles vivem, eles sorriem, eles conversam. Aquelas pessoas têm o tempo de parar e conversar. Quando você chega numa casa, primeiro ele começa a perguntar como que você está, sua saúde. Ele vai conversando para depois entrar às vezes num assunto específico. Fica 5 minutos falando sobre sua vida, sua família. A gente precisa conversar, olhar dentro dos olhos, sentir o outro. As pessoas não se dão mais atenção. Cada vez mais as pessoas são carentes. E quando tem um mínimo, um pouco de atenção, a atenção verdadeira, o amor fraterno de fato, ficam até espantadas. Exato. Então, a África está nos ajudando a essa reconexão com o simples, a reconexão conosco mesmo e com a verdade, né? Então, com a reconexão com a simplicidade, a gente fala que agora eu começo a entender a importância da África, porque o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, assim como foi
visse no início, né, dos vídeos, tem projetos 4 projetos na África e 6 projetos no Brasil. Mas ele começou nas regiões mais pobres do mundo mesmo, na África subsaariana, nessas aldeias muito pobres. Então, hoje eu entendo por quê. Porque eles estão nos ensinando os valores muito importantes. Os valores reais. Reais. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava numa caravana. São exemplos muito simples, mas que mostram a profundidade. E aí um dos jovens que estavam ali, ele tinha, eu gosto de falar da história do babalu. Ele tinha um único babalu, né? Ele levou, então ele ia chupar o babalu, só que apareceu uma criança africana na sua frente. Ele com o babalu na mão, a criança africana, ele, claro, né? Claro, deu o babalu para a criança. Só que no que a criança pegou, outras 10 chegaram próximo. E aí? Um babalu e 10 crianças. O que essa criança fez? Pegou o babalu e dividiu em 10 pedacinhos. Imagina, a caravana que estava ali já ficou, falou, o que é isso? Como assim? Naquela mesma caravana acontecendo, chegou uma jovenzinha, uma criança de 11 anos. Ela estava com HIV, tinha contraído HIV com 3 aninhos de idade. Tadinho. Transfusão de sangue. E ela estava ali curioso, realmente. E aí sensibilizou todos os médicos e a gente trabalhou firme, os médicos trabalharam, ajudaram bastante e a gente quis levar essa criança na casa, porque ficavam uns 2 ou 3 quilômetros daquela unidade de trabalho. E no que nós entramos dentro da van, algum caravaneiro querendo agradar, tira dali 5 ou 6 pirulitos e dá para essa criança. No que essa criança pega esses 6 pirulitos, ela pega um pirulito para ela, abre a janela do carro, começa a gritar e começa a aparecer outras crianças. E ela pegou os pirulitos excedentes e foi jogando certeiramente para cada criança. Então todos nós ficamos impactados. E aí nós refletimos, quem está ajudando quem? Né? O nome desse espírito, e a gente encontra em vários núcleos, eu estou falando de um núcleo, que é o núcleo de Moçambique. A gente encontra isso em vários núcleos na África. Essa cultura. O nome disso é Ubuntu, né? Alguns falam Umuntu ou Ubuntu ou Ubuntu, né? Que é o nome. É uma filosofia, é uma ética africana, que veio pela linguagem oral e que está muito presente em muitas comunidades que vêm nos ensinar a essência, né, dessa convivência humana. E muitas pessoas, os caravaneiros que vocês falam, devem ter histórias maravilhosas de vivências. Como que é Conta pra gente assim, pra gente terminar esse bloco rapidamente, como que seria, como que é o processo hoje da Fraternidade Sem Fronteiras? Você está sempre lá na África, porque é Moçambique, Madagascar, também tem no Brasil, Senegal, é isso, né? Senegal e Malawi. E Malawi. Como que é administrar tudo isso? Então, hoje nós temos 460 colaboradores em todos os projetos na África. O que são esses colaboradores? São pessoas que a gente contrata na própria aldeia, né? Dá um pequeno salário, porque o salário é muito pequeno, né? Comparado ao nosso, ao do Brasil, mas é uma oportunidade que eles têm. Então, eles são capacitados a trabalhar tanto na cozinha, como monitores culturais. Às vezes a gente pega ali monitores que sabem cantar, que sabem dançar, a música deles, legal. Africana, e a gente leva isso para dentro do projeto. O projeto é o tipo um núcleo, espécie de uma creche contraturno, onde a gente fornece ali a alimentação, então, cultura para essas crianças, educação, e a gente dá o suporte para elas, desde a extrema miséria, pelo prato de comida, e a gente está conseguindo levar essas crianças até a universidade. As primeiras crianças, que iniciou há 10 anos atrás, um projeto que começou com 70 crianças, em Moçambique, hoje já são mais de 10 mil crianças, mas essas primeiras já estão às portas da universidade. Nós já temos
3 Olha, universidades. que bênção, E tem um olha. padrinho que acaba apoiando o projeto, né, até as portas da universidade. Ele apoia o projeto como um todo. Ele faz uma doação, por exemplo, de R$50 para o projeto de Moçambique. Quando ele chega às portas da universidade, a gente oferece para o padrinho que ele seja o padrinho da universidade. Aí ele vai ser um padrinho específico de um jovem para que ele termine a universidade. Com R$50 a gente consegue, inclusive, dar alimentação todo o mês todo para uma criança. A gente consegue pagar a passagem dessa criança da aldeia até a cidade mais próxima. Antes ele parava de estudar na 4ª, 5ª série, porque até onde tem o nível escolar na aldeia, ele parava de estudar e ia casar com 12, 13 anos. Essa era a realidade dos nossos jovens. Hoje nós temos quase 1.000 jovens que eram crianças e hoje já estão nas portas do 2º grau e adultos. Temos 11 jovens que vão possivelmente entrar na faculdade, além dos 3 que já estão esse ano. Então, um processo de fortalecimento, né, dessa criança, desse jovem, empoderamento e de promoção humana, né? E nisso a gente vai se conectando Com certeza. com as crianças, com os jovens. Tanto de amor envolvido, Pronto. tanto de energia, de vibração, o amor em movimento, não é, Wagner? É isso. Eu estava comentando agora há pouco, antes de entrar para a nossa conversa com os amigos, que nós temos uma sede em Moçambique, que é Mozumuia, e as pessoas, ao chegarem 100 metros, os caravaneiros, 100 metros antes de chegar, começam a se emocionar. E não sabe por quê. Então, é uma cúpula energética de vibrações tão positivas Nossa, que vem de todos os setores. As pessoas chegam já emocionadas dentro do projeto. Quando entra, aí você é recebido por mais ou menos 100, 200 crianças cantando para você. Nossa, Imagina. que coisa linda, que coisa boa, que coisa linda. A gente tem que ir para um breve intervalo, já estou aqui, ó, estourando o tempo do nosso 2º bloco. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Fique aí. Se espera. Se espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente entrevista Wagner Moura, presidente e fundador da organização Fraternidade Sem Fronteiras, e a gente recebe aqui também no nosso 3º bloco ela, Clarissa Paz, coordenadora da nação Ubuntu do Malawi. É isso, Clarissa? Seja muitíssimo bem-vinda aqui. Muito obrigada. No nosso programa. É uma alegria ter o casal aqui com a gente contando sobre a organização Fraternidade Sem Fronteiras. E o Wagner falou um pouquinho para a gente no 2º bloco sobre a filosofia Ubuntu ou Ubuntu, não sei exatamente como é que fala, mas conta um pouquinho você para a gente como que é essa filosofia, né? Quando a gente começa a falar de Ubuntu, a gente normalmente conta uma historinha que foi quando o Ubuntu começou a ficar conhecido aqui no Brasil, que foi quando o pastor Tiago fez um vídeo falando sobre o Ubuntu. E ele contou uma história de um antropólogo que foi à África do Sul estudar os usos e costumes de uma tribo. E aí, quando ele estava lá com a comunidade, ele propôs às crianças de lá uma brincadeira. Ele pegou um cesto de chocolate, colocou embaixo de uma árvore e falou para as crianças: quem chegar primeiro no cesto ganha todos os chocolates e as balas. E aí as crianças todas se alinharam. Ele contou até 3 e disse já. Mas aí naquele momento as crianças deram as mãos, caminharam juntas, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. E ele ficou muito curioso, né? Porque imagina se a gente faz isso aqui no Brasil. Como é que ia ser? Uma guerra para ver quem chega no cesto. Extremamente competitivo. Extremamente. E ele ficou surpreso, então ele ficou olhando curioso. E aí uma das crianças disse para ele: Ubuntu, tio. Como uma de nós vai ficar feliz se todas as outras crianças ficariam tristes?
Então, o Ubuntu é uma filosofia, uma ética antiga africana que significa eu sou o que sou porque somos todos nós. Então, é um entendimento de família universal, um entendimento de amor ao próximo, em que todos nós estamos conectados, que nós vamos estar afetados se o nosso próximo for também afetado. Então, o Ubuntu é uma filosofia de amor, é uma filosofia do coletivo, uma filosofia do entendimento que somos todos irmãos. E essa filosofia, com certeza, faz parte da Fraternidade Sem Fronteiras. Com certeza, e é uma filosofia que a gente aprende na prática na África. Porque a gente lê muito sobre isso, a gente lê muito sobre família universal, a gente lê muito que a gente tem que olhar o outro como irmão, a gente não consegue, fala muito de empatia, né? Muito, a gente da lê necessidade muito. do... É muita teoria, né? A gente até escutou do Padre Pedro, um padre de Madagascar, que ele falou pra gente, os valores não são conceitos teóricos. Os valores é tudo na prática. E na África a gente encontra esses valores na prática. São vivenciados. São vivenciados. Eu gosto de contar uma história que eu fui em 2016 ser voluntária na África. No meu primeiro mês lá, eu fui chamada para jantar junto com uma família de refugiados, que eu vivo no campo de refugiados, né? Então eles me convidaram para jantar, e como eu já ia jantar, eu pensei, vou dar um dinheirinho para ajudar, né, para a família, uma família vivendo em situação de extrema pobreza e me convidando para jantar. Claro. Então eu dei um dinheirinho para eles e dei um pouquinho a mais com a intenção de que sobrasse para o almoço do dia seguinte. Daí eu falei, olha, um pouquinho a mais para vocês terem amanhã também. E aí fui na minha casa tomar banho. Quando eu voltei, a casa estava lotada de gente. Eles chamaram todo mundo que não tinha o que comer. Fiquei olhando, né, curiosa, como assim? Eu perguntei para eles, o que vocês vão ir amanhã? Esse dinheiro não era para vocês comerem no almoço de amanhã? Vocês hoje convidaram todo mundo para comer, e amanhã, o que vocês vão comer? E eles falaram para mim, Clarissa, tem gente passando fome hoje. Como que a gente vai guardar comida para amanhã? Então, olha, gente, como a gente não vive ainda os ensinamentos de Jesus. Estou falando por mim, não por vocês, diferentemente. Não, todos nós, com certeza. É muito difícil a gente vivenciar, porque é muito falado, né? Existe um deleite intelectual, vamos dizer assim, né? É muito falado, é muito pronunciado, e as pessoas, na realidade, depois cada um vai para sua casa, o que será que cada um faz, não é? E é muito interessante que um dos coordenadores hoje do projeto Nação Ubuntu no Malawi, ele falou pra gente, nós conseguimos amar um Deus que nós não vemos e ignorar o próximo, que supostamente é o nosso irmão. Nós conseguimos ignorar o próximo que está ao nosso lado. Então isso quer dizer que nós somos o quê, né? Ele disse até hipócritas. Porque realmente a gente estuda tanto, né? A gente fala com Deus como nosso Pai, mas quando a gente olha para o outro, a gente não consegue ver o outro como nosso irmão. E a África está nos ensinando isso, porque lá a gente vê compartilhamento, a gente vê amor, a gente vê união. Então isso é um aprendizado muito grande para a gente. Por isso que a gente fala que estar na África é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de vivência dos valores. Wagner, você acha que a África nos ensina esses valores porque eles sofrem? É por meio do sofrimento que eles aprenderam a dividir? Como que você enxerga essa filosofia nessa miséria e a gente com essa abundância no egoísmo? Isso existem vários tipos de comunidade, né? A gente está falando, quando fala de Ubuntu, a gente vê alguns núcleos, algumas aldeias, alguns povos que ainda mantêm isso. E, na nossa percepção, e também de alguns estudos que a gente tem feito, é que isso é uma herança da mãe África mesmo, né? Uma herança de tribos que vieram, né? E em algum momento esses valores veio dessa cultura da mãe, então está enraizado nessa cultura da mãe África, né? E isso a gente vê em várias atitudes. Então não tem essa visão individualista. Eles ainda pensam coletivamente, eles pensam na comunidade, né? Eles são capazes de ficarem felizes com a felicidade do outro. Tem um exemplo muito bonitinho que eu gosto de contar, que aconteceu na Angola com uma amiga nossa.
geralmente nas aldeias africanas mais distantes, às vezes as crianças sentam numa sala de pau a pique. E às vezes eles não têm lápis, não têm caderno, e ela foi levar lápis e caderno. E aí chegou lá, não tinha lápis para todo mundo, ele cortou 1/3 de lápis, deu para cada criança. Mas teve uma criança que pediu um lápis inteiro para ela. E ela ficou indecisa, né? Só tinha aquele lápis e agora? Perguntou para a professora, o que eu faço? A professora, faz o que teu coração mandar. E ela deu um lápis inteiro para uma criança. Quando deu o lápis inteiro para a criança levanta a mão e toda a sala aplaude. Aplaude. Parabéns, você conseguiu o teu objetivo. Nós estamos felizes por você. Porque você conseguiu ter o seu lápis inteiro. Porque você conseguiu ter o teu lápis inteiro. Você conseguiu comprar sua casa, parabéns, seu carro, parabéns. Trazendo para a nossa realidade. Não existe inveja. Existe eu estou feliz porque você está feliz, porque você conseguiu. Então, isso é muito lindo, né? É uma lição para nós. De nós estarmos, às vezes a gente não consegue algo, mas alguém conseguiu, eu posso ficar feliz por ele. Então, olha só, por que só eu tenho que ter? Só eu que tenho que ser feliz? Só eu que tenho que passar na universidade? Só eu que tenho que ter o carro, a casa? Então, isso é uma lição muito profunda para a gente. Precisamos banir o interesse pessoal, o egoísmo e realmente viver, né, o compartilhamento, compartilhar, porque compartilhar é amar, não é isso? É isso mesmo. Gente, eu só queria falar uma única coisa, eu preciso encerrar o programa, infelizmente, eu tô me sentindo sem tempo nesse programa, tá muito difícil aqui administrar, mas falar que o Wagner tem 46 anos somente, com esse projeto lindo, humanitário, maravilhoso, Wagner, parabéns. Que Deus te abençoe hoje e sempre, da cabeça aos pés, que você continue iluminado, assim como a Clarissa, sua companheira, que vocês sigam com toda a força, com toda a luz, que Jesus continue te inspirando, te iluminando sempre. Parabéns. Eu que agradeço o carinho e dizer para vocês que essa é uma obra coletiva. Realmente é uma obra de milhares de mãos, milhares de corações, né, que realmente vibram na mesma direção. A gente quer já agradecer aos milhares de padrinhos e madrinhas que mantêm e que fazem essa causa coletiva. Essa é uma causa de todos nós. É isso mesmo. Infelizmente, a gente fica por aqui. Obrigada, Clarissa. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo. A gente começou o nosso ano muitíssimo bem. A gente agradece a participação dos nossos convidados. O Esferas da Vida está aqui todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita. Um super beijo para vocês, um ótimo começo de ano. E até a semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.